Segundo o Ministério da Saúde, 1 em cada 5 brasileiros já se encontra na condição de obesidade. E a gente sabe que a presença de uma equipe multidisciplinar no tratamento da obesidade é fundamental para que sejam alcançados bons resultados. Bom, para conversar conosco sobre esse assunto aqui no programa Espaço Aberto, pela TV e Rádio Câmara Bauru, nós recebemos a Juliana de Ângelo, que é profissional de educação física, especialista em exercício físico, nutrição, medicina na saúde, no esporte e obesidade. Juliana, eu queria te agradecer pela presença. Obrigada, viu, Lidiane? Você pela atenção e toda a equipe também. Bom, nós também recebemos aqui no programa Espaço Aberto a Roberta Napolitano, que é psicóloga especialista em transtornos alimentares e obesidade. Roberta, obrigada pela presença. Seja bem-vinda. Obrigada, agradeço a oportunidade. Eu sou Lidiane Oliveira, aqui comigo nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara, Fernando Castilho, e pela TV Câmara, o Gustavo Rosella. Vocês fazem parte de um grupo multidisciplinar que atende pessoas com obesidade e com necessidade de mudança de hábitos. Quais profissionais estão envolvidos nesse trabalho e como funciona esse acompanhamento? Sim, a equipe ela é formada por 4 profissionais da área multiprofissional, né, da área da educação física, na fisioterapia respiratória, na nutrição, na psicologia, além dos profissionais de médicos, né, da endocrinologia, gastro. Hoje a gente atua na clínica da Nova Gastro com pacientes de cirurgia bariátrica, além de também qualquer paciente que esteja hoje nessa condição de obesidade num tratamento pré-cirúrgico também, não necessariamente que vá ser encaminhado para cirurgia ou não. Como é que chega esse paciente? Ele chega com indicação médica, ele busca vocês muitas vezes por conta própria e com quais expectativas? Mensal, a clínica a gente realiza uma palestra com todos esses profissionais que a doutora Roberta citou, né? Então, esses pacientes, eles já se encontram no estado de obesidade ou alguma comorbidade. Então, eles começam a passar por médicos clínicos, né, no qual esses médicos clínicos vão encaminhando de acordo com as patologias os médicos especialistas. Quando eles chegam pra gente no processo de bariátrico, né, então eles passam geralmente com o gastro e esse gastro vai fazer a orientação se vai ser processo realmente já de bariátrica ou se ele vai fazer primeiro um tratamento com a equipe multiprofissional no combate à obesidade. Se esse paciente não conseguir o tratamento da obesidade com a equipe, aí ele vai ser sugerido a bariátrica. E através dessa palestra que a clínica oferece mensal, para tirar todas as dúvidas como profissional, eles entram em contato com a clínica e aí eles começam a fazer o tratamento com a equipe. Só que esse processo, eles vão até a palestra para eles reconhecerem como que é esse trabalho. E a gente sugere também que a família participe nesse primeiro momento. Então, que a família vá na palestra e todo o acompanhamento futuramente depois que vai ser sugerido para o paciente, né? Durante esse trabalho, Juliana, como é que atua o educador físico, que é a tua área? Que análises são feitas e a partir de que condições um plano de exercícios físicos é montado? Eu divido em duas partes, tá? Então, o paciente, quando ele vai só no tratamento da obesidade, então ele tem que ter um acompanhamento nutricional, com a psicologia, né? Porque esse paciente, ele vem com um comportamento sedentário. E você precisa ver o que ele gosta de estar fazendo, né? Então, por exemplo, em relação ao exercício nesse primeiro momento, você não pode ser de uma maneira que você pressione o paciente a estar fazendo os exercícios. Você tem que mostrar para ele, através da equipe, através do estado que ele se encontra, através de análise, uma boa anamnese, que ele tem que sair desse comportamento sedentário e mudar para o comportamento ativo, tá? Então, isso é um processo a longo prazo, né? Então, por isso que é muito importante trabalhar em equipe multiprofissional. Quando esse paciente já está sugerido a cirurgia bariátrica, então, ele passa por todos esses profissionais
ele passa também com o profissional de educação física, onde ele vai fazer a anamnese, onde a gente vê a antropometria, que são as medidas circunferenciais, a parte da porcentagem de gordura através do adipômetro, cujo o obeso a gente só vê a parte tricipital, né? Porque é só para um protocolo para ver a progressão dele, mas não para medir a porcentagem de gordura, que é através da bio, que a gente vê a porcentagem de massa magra e massa gorda. Aí a gente faz um teste na esteira, de acordo com cada um, se puder fazer ou não. Um teste de 6 minutos para ver a condição cardiorrespiratória dele. A gente faz uma avaliação da foto também. O que é essa avaliação da foto? Para ver a análise postural. Geralmente, esses pacientes, eles têm uma postura de desequilíbrio antero-posterior, né? Que é para frente e para trás. E médio-lateral, por causa do sobrepeso sobre as articulações. E aí, nesse primeiro momento, é feita uma conversa do que ele gosta de fazer, o que vai ser prazeroso para ele, porque esse paciente que vai fazer tanto o tratamento só da obesidade ou como da bariátrica, ele tem que se encontrar na atividade física, porque ele vai ter que fazer para o resto da vida, né? Então, nesse primeiro momento, a gente está desenvolvendo um protocolo lá na clínica de caminhadas, né? Que é dentro de acordo com a patologia ortopédica também de cada um, porque às vezes tem problema no joelho, problema no quadril, ele não consegue realizar uma caminhada. Isso sugerir atividades que ele possa fazer, dentro de todos os problemas patológicos também, tá? Então, e a gente monitora através de aplicativo até a cirurgia. E acompanhado com as doutoras psicólogas, com a fisioterapeuta, com a nutricionista, com o endócrino e com o cirurgião também. E após a cirurgia, eles passam com o profissional de educação física 50 a 60 dias. Porque ele já vai ter uma cicatrização melhor, já vai ter a parte da fadiga dele, a parte respiratória vai estar melhor, porque tirou aquele peso corporal do abdômen. Nessa fase, ele vai ter bastante redução de massa magra, né? Que vai perdendo com o processo da cirurgia bariátrica, assim, juntamente com a massa gorda. Então, o que a gente faz nesse processo pós-bariátrico em relação ao exercício? A gente tem que entrar com um treino de força. O que é esse treino de força? Não é sair pegando aqueles pesão, não, né? Então, assim, você ir progredindo a carga com esse paciente individualmente, tá? E ele vai crescendo essa carga de acordo com o seu condicionamento físico. Nesse primeiro momento após a cirurgia bariátrica, é importante a gente estabilizar a massa magra e evoluir essa massa magra. Porque com o efeito da cirurgia bariátrica, ele vai tendo a longo prazo a perda da massa gorda e o peso corporal. E a massa magra vai junto nesse processo. Então, nesse processo inicial pós-cirurgia bariátrica, o treino de musculação, juntamente com a progressão em força, é o que a gente tem visto nos artigos científicos, né? E o que a gente está produzindo também de protocolo lá na clínica. Eu acredito que a grande dificuldade em cima de tudo isso é mostrar para o paciente que o que ele aprende durante esse acompanhamento deve ser algo absorvido ao longo de toda a vida e também estimulá-lo com relação ao exercício sem que se torne uma obrigação, como você falou no começo, né? Exatamente. É comportamental, né? Então, assim, a gente tem que instituir, procure mobilidade urbana, aquelas praças que tem... feito pelo Ministério da Saúde, né? De acordo com os problemas que ele tiver, se tiver uma bursite, um problema no joelho, não é todos os aparelhinhos que ele vai poder compartilhar fazendo exercício. Mas alguns são favoráveis, né? A caminhada, por exemplo, aqui a gente tem a Getúlio, tem a USP, que é aberto para a comunidade, a Unesp é aberto para a comunidade também. Então, explorar esse lado. Deixar o carro, quando for no supermercado, umas 3, 4 quadras, já fazer essa caminhada até o mercado e voltar. Então, assim, você instituir atividade física, mais exercício físico ao longo da vida. Quando a gente fala nesse trabalho de equipe multidisciplinar, a gente fala também na importância de um psicólogo atuando junto com esse paciente, não é, Roberta? Porque em muitos casos, o paciente apresenta quadros de transtornos alimentares e isso acaba tendo muita relação com a dificuldade dele de perder peso e de se adaptar a uma vida sem o sedentarismo. Como é feito o diagnóstico desses transtornos? Sim, é muito comum. A obesidade, ela vira inclusive associada com algum quadro. Os mais comuns vêm a depressão, a ansiedade e principalmente a compulsão alimentar. No processo do tratamento da obesidade, seja ele com acompanhamento cirúrgico ou não, ele é muito necessário que a gente, no papel de psicólogo, contextualize com esse paciente
o histórico dessa obesidade, a referência, qual é o papel desse alimento para esse paciente. A gente conversa muito com esse paciente, toda a equipe, todo profissional que se envolve com esse paciente num processo de mudança, que tudo tem que ser diferente, tudo tem que sair do que é rotineiro. E quando a gente fala de sair de uma zona de conforto, isso nos traz muito conflito, né? Então, o nosso papel é estar junto no sentido de contextualizar, junto no sentido de ajudá-los a encontrar as percepções, mecanismos de enfrentamento, a identificação, a alimentação. A gente tem uma correlação com ela de muita associação com o que se diz respeito a acalento, a conforto, a preenchimento, né? Então, a gente tem muito essa coisa de se alimentar de um vazio, né? Então, os casos da compulsão alimentar, por exemplo, a compulsão alimentar nada mais é do que uma falta muito grande, né? É a busca por um prazer. E é o que gera esse vício, né? E esse ciclo vicioso. Que você tem uma falta, você sente necessidade, você cria um mal-estar. É a busca de algo que te dê essa recepção positiva. Você encontra, né? Muitas vezes no alimento ou qualquer tipo de compulsão, numa droga, num álcool. Você recebe o alimento ou uma bebida, você consegue se aliviar daquela sensação, logo o seu corpo se estabiliza, encontra o equilíbrio e na falta do produto químico, da alimentação, seja do que for, logo o organismo começa a buscar de novo, sentir a necessidade de encontrar. E por isso a gente fala dessa questão da compulsão. Ela busca repetidamente o que traz o alívio, né? E se a gente pensar em qualquer tipo de histórico de vida, como é comum a gente associar um mal-estar a uma recompensa. Quando a gente trata da alimentação, a gente cria uma cultura de que a gente trata bem um outro quando a gente oferece algo a comer, né? A gente acalma uma criança quando a gente dá algo a comer. A gente recebe visitas e oferece banquetes. Então, a gente associa isso. É o cheiro. Quando se fala de fazer uma comida bem feita, é fazer uma comida com amor. Então, e esse é um processo importante que a gente faz num tratamento de obesidade, começar a buscar com o paciente a identificação dos sentimentos diante do momento de ingestão alimentar, né? O que você sentiu quando buscou? Que tipo de fome é essa? Porque a gente pode considerar que a gente tem ali uma fome orgânica, que é a fome de necessidade do corpo mesmo, a necessidade da energia. A gente tem uma fome social, que a gente começa a comer porque está todo mundo ali em volta, você não percebe e você vai ingerindo sem perceber. E a gente tem essa fome emocional, que de repente você vê que assim, não, eu tô saciada, mas eu ainda quero, eu ainda sinto falta, né? É fome do quê? Falta do quê? O processo do paciente bariátrico, por exemplo, é natural que a gente encontre, teoricamente, um paciente de pós-cirúrgico. Nós temos uma questão do estômago que, conforme ele é reduzido, ele tem a produção de grelina que é proporcional ao tamanho dele, que é o responsável pela saciedade. Então, quer dizer, o estômago estando menor, ele se sente saciado com muito menos. E, de fato, você vai encontrar alguns pacientes que eles vão relatar, falar assim, olha, eu realmente comi esse tanto, eu costumava comer ali meia pizza, mas agora eu como uma fatia de pizza e realmente eu me sinto saciado, não quero mais. E, de repente, você vai ver um outro paciente fez o mesmo procedimento e fala assim, não, eu como, mas eu ainda quero, eu ainda sinto vontade, eu ainda quero comer, né? E aí é onde a gente começa a falar que tipo de fome que esse outro paciente está sentindo. Então, a gente tem esse cuidado de começar a contextualizar com o paciente, porque a gente propõe a eles muita mudança, né? E principalmente, é pensar que num primeiro ano
principalmente, né, no primeiro ano ali pós-cirúrgico, a gente tem que introduzir muita coisa nova, porque a gente tem que fazer esse paciente entender uma nova função de vida, né? Uma nova relação com o alimento, uma nova relação de busca de percepções, uma nova busca de prazer em outras fontes. Então, quando a gente tira ele de um contexto, para a gente tentar acalentar e amparar, a gente vai junto, buscando outros meios, porque também a gente pode correr o risco de ter uma transferência de compulsão. A gente tira a alimentação desse paciente, porque ele vai comer no pós-cirúrgico, ele vai passar mal, então vai deixar de ser prazeroso, inclusive, né? Porque dói ou tem algum comprometimento maior, mas de repente pode entrar alguma outra coisa associada nessa busca do prazer. Uma bebida alcoólica, que hoje as pesquisas, infelizmente, elas apontam mesmo, né? A nossa maior risco de troca de compulsão é o álcool, né? Por N motivos, né? É uma questão orgânica. Facilidade do acesso, estímulo social. Facilidade do acesso, socialmente aceito, né? Uma droga entra, mas você percebe que você tem um pouco mais de dificuldade de encontrar, é mais difícil. Agora o álcool não, o álcool é muito mais fácil. Então, a gente tem que ter esse cuidado para que a gente não troque, porque a gente não busca um corpo magro num pós-cirúrgico, né? A gente busca uma qualidade de vida. Então, a gente quer recuperar nesse paciente exames zerados, toda a comorbidade estabilizada, mas a gente quer também buscar essa qualidade de vida de uma maneira saudável. Então, o psicólogo tem esse papel de somar esse paciente na complexidade que o paciente merece num pós-cirúrgico. E isso acontece principalmente ali num ano, 2 anos pós-cirúrgico. E cuidando dessa necessidade de preenchimento desse vazio emocional com o alimento por meio do autocontrole. Do autocontrole. E é um trabalho demorado, não é um trabalho muito lento, não é? Inclusive, de uma questão também que a gente pode focar bastante, é uma questão da imagem corporal, inclusive. A perda de peso pela cirurgia bariátrica ou por um processo de emagrecimento de qualquer outro tipo de tratamento é também algo que se trabalha muito. Por uma série de motivos, a gente tem que trabalhar junto com o paciente no pós-cirúrgico ou no emagrecimento, no pós-emagrecimento, quem é essa nova imagem, quem é essa nova pessoa, qual é essa percepção. Uma coisa que é muito comum de acontecer, paciente às vezes viveu vida na obesidade, se estranha, não se reconhece nesse novo corpo. Existe socialmente uma cobrança muito grande desse paciente. De repente, ele tinha dificuldades para trabalhar por causa da mobilidade e tudo mais. De repente, agora ali já não tem mais nada disso, começa a ser cobrado. Paciente que não se relacionava porque estava tímido por causa da imagem e tal. De repente, agora não tem mais desculpa. Então, existe muito contexto que, mesmo estando num corpo magro, pode também reverter um monte de dificuldade para se enfrentar. Então, nosso objetivo é estar junto com esse paciente nesse amparo. Eu queria aproveitar que a gente está falando sobre essa iniciativa multidisciplinar, esse projeto aqui na cidade de Bauru, né, contra a obesidade. O que é que motiva hoje o crescimento do número de pessoas obesas, ou com sobrepeso, ou já de fato obesas, socialmente falando? Dá para a gente falar de uma mistura de aumento da expectativa de vida, longevidade, com o sedentarismo, né? Uma alimentação, aquela alimentação ainda muito baseada nos alimentos industrializados, nos embutidos, tudo que é mais fácil, né? O congelado, mais rápido. Seria uma mistura de tudo isso? O que é que vocês observam? Hoje a demanda, você não vê só em adultos, né? Então, por exemplo, em 2008 eu já tinha feito uma pós com estudos com crianças sobrepeso e obesas, né? Onde a gente separou essas crianças por classe econômica. O que a gente chegou como conclusão? As crianças que eram de renda baixa, elas brincavam mais na rua, porém a qualidade dos alimentos eram aquelas mais carentes, né? Então a mãe não tinha muito dinheiro, ela ia mais por carboidrato ou bolacha, recheado, que satisfazia a criança. E na classe alta, a mãe trabalhava demais. Então, as crianças não saíam na rua, ficavam mais com tablets, celulares. Também não tinham comidas boas, era mais já baseado em fast food. Então, você vê que, assim, conforme eu tinha mencionado, é a parte comportamental. Só que hoje a gente tem uma correria de trabalho, né? Os pais, a maioria ficam fora. E o que é mais fácil? Você comprar ou fast food ou os alimentos industrializados.
Então tá tendo essa tendência também do vegano, orgânico. Não vou entrar em detalhes, né? Porque é mais da parte nutricional. Mas assim, você vê que o comportamento da sociedade moderna. E também tem a parte da questão de violência, né? Que as pessoas às vezes têm tempo de fazer exercício só à noite. Mas muitas pessoas não gostam de academias. Então, para sair para a rua também fica difícil. Então, eles acabam ficando dentro de casa e acaba tendo acesso mais a TV, tablets, celulares. E hoje também, assim, são problemas de... o excesso nos meios de mídia, comunicação, né? Tá causando muitos problemas osteoarticulares também. Não é só obesidade. Problemas osteoarticulares também devido ao uso excessivo de celular e notebook, tablets, também é uma tendência que está vindo junto, né? Crianças com 8, 9 anos, você já vê com escoliose, cifose, lombalgia. E essas crianças, elas não estão praticando muito esportes, não estão nem fazendo, às vezes, aulas de educação física, né? A gente conhece no meio escolar que tem crianças que não gostam. Então, pega atestado. Então, assim, é um comportamento social. E que a família tem que estar presente muito nessa faixa etária para incentivar a atividade física. Vamos de domingo, vamos pegar a bicicleta, vamos pegar o skate, vamos fazer caminhada. Para incentivar essa criança, ela a ser um adulto ativo. Ela buscar qualidade de vida, né? E é interessante você falar isso. Eu li essa semana um estudo recente que foi feito. Um outro ponto é que mais da metade dos obesos, eles não têm conhecimento sobre a obesidade, do que isso representa, e eles, inclusive, não se consideram obesos. Então, existe também um pouco disso, assim, muitos pacientes que hoje já deveriam estar preocupados em buscar uma assistência, eles não se consideram num quadro de necessidade. Então, todas essas facilidades da vida moderna, né, vêm somando esses ganhos de peso e essa desconsideração mesmo de que não preciso, não me enquadro, não sou obeso. Então, já tem o resultado agora do ano passado, né? Mas a mais da metade, eles nem se consideram, né? E é o que nós chegamos a comentar. Hoje, um paciente com grau 2 de obesidade, ele tendo associado uma comorbidade, ele já é, inclusive, um paciente de risco a ponto de ser indicado para uma cirurgia, né? Então, assim, está sendo desconsiderado também, além de tudo, né? Existe muito aquela coisa do prazer, eu mereço. Então, a vida difícil, o sacrifício diário, o dia estressante, a vida corrida, existe sempre a fala, não, mas eu mereço comer isso, eu mereço chegar em casa e curtir, e beber isso, e comer aquilo. Então, existe muito essa falha da gente se enganar achando que esse merecimento é de fato positivo, né? Mas momentaneamente dá essa sensação de prazer. Quando é que o sobrepeso vira obesidade? Existe um diagnóstico em cima disso, percentualmente falando, tecnicamente falando? Sim, exatamente. Ele é baseado numa tabela. Ele é feito através do índice de massa corporal, né? A partir do IMC de 34,9, ele já é classificado como obeso. Eu queria fechar a entrevista aqui com a avaliação de vocês, né? A orientação de vocês com relação à qualidade de vida. O que dá para a Juliana até falou conosco, né? Sobre algumas possibilidades de caminhadas, de ir até o mercado a pé e etc. Incluir as atividades físicas, né? Com maior frequência no nosso dia a dia. Mas o que é que pode ser feito do ponto de vista tecnológico, por exemplo, recursos que a gente tem como aplicativos de caminhada, de corrida, de bicicleta, o que é que dá para adaptar no dia a dia para estimular essa busca pela qualidade de vida, por um corpo mais saudável? Hoje o pessoal está muito naquela contrapartida também da obesidade, né? No lifestyle. Então, por exemplo, assim, para os pacientes, como fator motivacional, eu utilizo o aplicativo. Tem, pelo Android é o Strava e o Pedômetro, e pelo iOS é o Pacer, né?
o pedômetro e o pacer, ele mede os passos. Então, como que você utiliza ele? Você faz dentro de 24 horas. Você tem que estar com ele ou na mão, ou naquelas bolsinhas que colocam no braço, ou no bolso da calça, ou numa bolsa, numa sacola, né? Então, toda hora que você for caminhar a pé ou for movimentar-se, esteja com ele. Hoje, o órgão mundial da saúde fala que nós temos que ter próximos 10 mil passos por dia para sermos ativos, né? Então, por exemplo, eu trabalho bastante isso com os pacientes já, como forma de orientá-los, né? E também adaptá-los antes da cirurgia, porque depois da cirurgia eles vão ter que fazer exercício, né? É um exercício que é planilhado, o professor vai estar em cima deles, vai estar prescrevendo carga, intensidade, né? E mudando esse ciclo a cada 2, 3 meses para esse paciente. Então, para eles já não sofrerem aquele impacto, né? Então, eu já começo a trabalhar esse processo adaptativo na pré-cirurgia, com caminhada ou com bicicleta, né? E eles vai monitorando os passos. O Strava, para quem gosta de caminhar também, é uma boa ferramenta, né? Ele registra tanto a parte da bike, do ciclismo, como a parte de caminhada ou corrida também, para quem gosta, né? Então, esses pequenos detalhes vai incrementando a pessoa ser ativa. Fora que esses aplicativos, você também é parecido com um Facebook. Você cria seu perfil, você pode compartilhar quantos passos você fez no dia com o seu colega de página, né, da mídia. Você pode ter elogios, você pode ter também assim, hoje eu estava num ambiente tal, tirar fotos, colocar lá onde você caminhou. Assim, o máximo que puder motivá-los a ser ativo, eu acho que é a tendência daqui para frente, né? E tentar paciente, tanto em tratamento de obesidade como cirurgia ou qualquer outra pessoa ativa, ela buscar uma coisa prazerosa. O que ela gosta de fazer? Eu gosto só de dançar. Então dance 3, 4 vezes na semana, seja ativo, tá? Porque a gente tem que fazer pelo menos 4 vezes na semana de exercício, né? Porque tem 7 dias, 24 horas, então você fala, durante a semana, 7 dias, eu só fiz 4 horas de exercício físico. Então, a importância do exercício físico somado à atividade física para você deixar a pessoa ativa, né? Então, só o exercício na academia também, às vezes, é pouco. Do ponto de vista psicológico social, uma pessoa que busca uma mudança na qualidade de vida, ela deve abandonar alguns hábitos. Aquele hábito de ir sempre ao barzinho, consumir determinado tipo de... Ela não precisa deixar a vida dela de lado, deixar os amigos de lado, mas mudar alguns hábitos com relação à alimentação, o que ela escolhe, o que ela tem como hábito nesses momentos. É uma saída? É uma saída e, inclusive, o que a gente mais preza é que não se exclua do meio social, né? Mas que a gente aprenda a ter uma função alimentar mais sadia e que se preze as relações, né? Então, que dê sentido em estar com alguém do lado, mesmo que você não possa comer tudo que o outro está comendo, mas que você consiga se alegrar da companhia, da conversa. De imediato, assim, no pós-cirúrgico, eu sempre costumo conversar com os nossos pacientes para eles também se respeitarem, né? Tá sendo demais para eles, se eu for nesse ambiente vai ser muito difícil, então se respeitem, vão com calma, cautela, né? Mas principalmente eu gosto de conversar no sentido de a gente encontrar estímulos, né? Buscar resgate de vida. De repente, viveu uma vida toda, sempre teve vontade de fazer algo que nunca fez. Então, quando a gente começa a conseguir equilíbrio em outras fontes de prazer, a gente consegue estar no meio social, a gente consegue estar entre relações onde a comida passa a ser só coadjuvante, né? Ela não tem que ser o papel principal daquilo. E normalmente a comida vem ali como, num caso de uma compulsão, de um transtorno nessa seriedade, ela vem como uma fonte de auxílio de uma falta muito grande, né? Então, que outras coisas possam nos preencher. Bom, excelentes orientações aqui no programa Espaço Aberto, da Juliana de Ângelo, que é profissional de educação física, especialista em exercício físico, nutrição, medicina na saúde, no esporte e obesidade. E também a Roberta Napolitano, que é psicóloga, especialista em transtornos alimentares e obesidade. Eu gostaria de agradecê-las pela presença aqui conosco, pelos esclarecimentos sobre esse assunto tão importante e tão urgente que é o tratamento contra a obesidade.
Nós que agradecemos a oportunidade, ficamos à disposição. Estamos ali na clínica, qualquer coisa, podem entrar em contato na Clínica Nova Gastro. Infelizmente, eu não sei o telefone. Para quem tiver interesse também, quiser conhecer como que funciona o tratamento da obesidade, da cirurgia, sim, nós temos palestras uma vez por mês, né? Toda primeira quarta-feira do mês. A próxima agora é dia 8, né, Rô? Dia 8/5. Lá na Casa do Médico, tá? A partir das 7 horas, onde todos os profissionais vão estar presentes, inclusive os médicos. E a gente fala um pouquinho do nosso trabalho, né? Não tão longo, mas a gente dá uma palha, assim, para esclarecer umas dúvidas, né? Porque no pré é onde eles têm mais dúvidas, né? Uhum. Sim. Gente, obrigada pela presença. Obrigada a você. Mais uma vez, eu agradeço também a sintonia e lembro que este programa vai ao ar pela TV e Rádio Câmara Bauru, mas também fica disponível para você acessar a qualquer momento na íntegra pelo nosso canal TV Câmara Bauru no YouTube. Até a próxima.